Bom, então vamos lá. O exercício de número 5, ele pede o seguinte. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 elementos do tipo real e mostre a quantidade de elementos maiores que 100. Se não existir nenhum elemento, mostre uma mensagem indicando essa situação. Mostre a média entre os elementos menores que 50. Se não existir nenhum elemento que satisfaça esta condição, mostre uma mensagem indicando tal situação. Então, a primeira coisa, vamos criar um arquivo, tá? New file exercício de número 5. Vou copiar a raiz do programa. Opa, apaguei até o return agora. O return fica, tá? De 10 elementos, tá? Eu não dei um nome para esse vetor, tá? No exercício não pediu, então eu posso chamar ele de vetor mesmo, tá? Vet de 10 elementos, tá? Já vou criar o i para eu percorrer. Do tipo real, tá? Então é do tipo real, então realmente, tá? Então o vet é do tipo float e o i, pessoal, ele é do tipo inteiro, tá? Muito bom. Mostre a quantidade de elementos. Então é para ler, tá? Primeiro de tudo eu vou ler. Então vamos lá. For i igual a 0, enquanto i for menor que 10, i mais, cout, digite o valor. Cin, vet na posição i. Beleza? Mostre a quantidade de elementos maiores que 100. Tá? Se não existir nenhum elemento, mostre uma mensagem indicando. Então eu preciso aqui criar uma variável de quantidade maior que 100, tá? Igual a 0. Já dou um valor inicial para ele. Aí eu vou percorrer o vetor depois que eu fiz a leitura. I igual a 0, i menor que 10, i mais. Vou criar uma variável chamada vez, tá? Vez recebe vet na posição i. Observem que o vez agora eu criei do mesmo tipo do vetor, tá? Float, tipo real. Aí eu vou perguntar, se vez for maior que 100, quantidade maior mais. Se não existir nenhum elemento, mostre uma mensagem indicando essa situação. Beleza, já eu faço. Mostre a média entre os elementos menores que 50. Se não existir, também mostre uma mensagem indicando. Então, para a gente calcular a média, eu vou precisar do quê? Quantos números são menor, tá? Olha, pessoal, esse quantidade aqui, ele também é do tipo inteiro, tá? Eu tinha feito errado. Tá? Veja bem. Então, o i, o quantidade menor e o quantidade maior é do tipo inteiro. Por quê? Quantos números vai ser maior que 100? Ou é 1, ou é 2, ou é 3. Não vai ser 2,5. Beleza? Porém, a soma desses números que são menores que 50 precisa ser do tipo flutuante, porque os números são reais, tá? E eu preciso criar a média também, tá? Então, olha o tanto de variáveis aí que nós criamos, tá? Bom, então, aqui eu já faço a pergunta se ele é maior que 100. Caso não for, eu pergunto o quê? Se não, se vez for menor que 50. Aí, o que eu faço? Soma. Deixa eu dar um enter aqui para ficar bem alinhado, tá? Identado.
soma, recebe, soma mais vez, tá? E o quantidade menor mais mais. Por quê? Eu preciso saber quantos números são menores que 50 para eu calcular a média. Tá bom? Bom, depois que eu fiz, olha, então primeiro de tudo eu criei as variáveis, fiz a leitura dos números do tipo real e agora eu percorri. E eu perguntei para cada vez que percorreu o for, se o vez era maior que 100 ou se não ser, ele era menor que 50. Como que eu sei para dar essa resposta aqui? Olha, mostre a quantidade de elementos maiores que 100. Se não existir nenhum elemento, mostra uma mensagem indicando. Então, eu tenho uma variável que começa assim, olha, quantidade maior ou igual a zero. Ele não começou com zero? Se no final do programa ele continuar com zero, significa que ele não leu nenhum número maior que 100, tá? Então, fora do for, observem, ó, fim do for, início do for. Fora do for, eu vou lá e pergunto, se quantidade maior for maior que zero, cout. Quantidade maior, números maiores que 100. Tá? Vou colocar um barra N aqui para... Boa. E se for maior? Tá? Então, eu fiz aqui... Então, se for maior que zero, quantidade de números maiores que 100. Se não, nenhum número lido é maior que 100. E para média, tá? A média ele também pede, olha, mostre a média entre os elementos menores que 50. Se não existir nenhum, mostre, tá? Então, como que eu sei? Quantidade menor, tá? Então, eu venho fora do if. Se quantidade menor for maior que zero, tá? Digitei aqui sem querer essa chave. Se não, cout. Só que aqui eu preciso calcular a média, né? Então, média é igual a soma dividido por quantidade menor. A média de números menores que 50 é média. Se não, nenhum número lido é menor que 50. Colocando barra N no final das frases, tá? Para pular a linha. Vamos fazer um teste? Bom, rodou de primeira. Pessoal, prestem bastante atenção aí, tá? Na pontuação, ponto e vírgula, tá? Então vamos lá. Não vou digitar nenhum número menor que 50 para a gente fazer o teste. E nenhum número maior que 100, tá? Então vou ficar digitando 80, 80, 80, 80. Opa! Digitei mais um ali à toa. Não deu para ler. Nenhum número lido é maior que 100. Nenhum número lido é menor que 50. Legal. Agora vamos fazer, tá? Então vamos lá. A média. Então eu vou digitar 10, 20, 30. Vai dar uma média ali de 30 com 10, 40, 50, 60 dividido por 3, 20. Beleza? E agora números maiores que 100. 150, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Então, 7 números
7 números maiores que 100. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A média de números menores que 50 é 20. Por quê? 60 dividido por 3, 20. Tá joia? Então aí o exercício 5, bem feito. Esse exercício aqui eu vou aproveitar e vou fazer um teste de mesa com vocês no Excel, tá? Deixa eu tirar isso aqui, sai fora. Eu vou abrir o Excel aqui e vou fazer o teste de mesa com vocês, tá? Então, vou abrir aqui o programa e vou criar todas as variáveis, tá? Então, vamos lá. Temos um VET, né? Então temos aqui a variável VET, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? VET. Temos uma variável chamada vez, temos uma variável chamada soma, temos uma variável chamada média, aí nós temos uma variável chamada i, quantidade menor, quantidade maior. Bom, deixa eu formatar aqui, né? Para vocês. Vez. Soma. Média. E quantidade menor e quantidade maior, tá? Então, pessoal, logo aqui no início do programa, ele vai pedir, o i começa com 0, tá? Primeira coisa, tá? I começa com 0. Então, vem aqui, i, tá? I começa com 0, tá? Enquanto o i for menor que 10, ele vai fazer, digite o valor. Quando o usuário digitar o valor, eu vou armazenar o valor digitado na variável VET na posição i, tá? Então, o usuário foi lá e digitou 30, tá? Eu vou lá e digito 30, eu vou armazenar na variável VET na posição i. O i não é 0? Então, eu venho aqui e coloco 30. Aí, o que acontece? Vem aqui e recebe i mais, tá? Então, i recebe mais 1. Agora, eu vou perguntar, digite o valor. Ele vai digitar 105. Ele vai armazenar na variável VET na posição 1, tá? Porque o i é o valor, tá valendo 1 agora. Então, é 103 que eu falei? Vamos lá, 103, tá? E recebe mais 1, 2. Vou digitar 40. Vou armazenar na onde? VET na posição i. 40. Vou digitar e recebe 3. E assim ele vai indo, tá? E assim ele vai indo, tá? Então vamos lá digitar 105, aí 80, 80, 80, 80, 80, 80, beleza? Aí aqui o i chegou a 10, aí aqui a pergunta vai, i é menor que 10? Não, então ele sai. Quando ele sai, o i recebe 0 novamente. Então, i recebe 0 e ele vai começar a percorrer. Vez recebe o valor de VET na posição i, tá? Então, vez recebe o valor de VET na posição i. I vale 0, então logo vez recebe 30. Aí eu faço a seguinte pergunta. Vez é maior que 100? Não. Vez é menor que 50? Sim, né?
o valor de 30 é menor que 50. Então, soma, recebe, soma mais vez. Quanto que eu comecei o soma lá, galera? Olha, eu deveria ter colocado aqui soma igual a zero, tá? Por quê? Soma, recebe, zero. Já tinha recebido lá em cima, tá? Então, soma, recebe, soma mais 30, tá? Então, soma, recebe, soma. Então, 0 recebe 0 mais 30. Então, logo, soma, recebe 30. E o quantidade menor, ele começou com 0, tá? Então, quantidade menor e o quantidade maior começou com 0 já. Quantidade menor mais. Então, ele vai receber mais 1. 1. O i recebe mais, tá? Ele vem aqui em cima. O i recebe mais 1. Então, i. Agora, o vez, ele vai receber o valor de VET na posição i. E não vale 1. Agora, ele recebe 103. Aí vem para a seguinte pergunta. Vez é maior que 100? Sim, é 103. Quantidade maior recebe mais 1. Quantidade maior recebeu mais 1. E recebe mais 1, 2, tá? Por causa do i mais mais. Vez vai receber VET na posição i. I vale 2. VET na posição 2, 40. Vez 40, tá? Vez é maior que 100? Não. Se não C, vez é menor que 50? Sim. Soma, recebe. Soma mais vez. Então, soma, recebe. Soma 30 mais 40. Soma, recebe 70. Quantidade menor recebe mais 1. 2. Tá? Então, tá 1 mais 1, 2. E recebe mais 1. 3. Vez recebe i na posição 3, tá? Então, 105. Aí nós continuamos as perguntas, tá? Vez é maior que 100? Sim. Quantidade maior mais 1. I recebe mais 1, vai para 4. A posição de 4, galera, agora nós temos aqui, deixa eu alinhar aqui, aí. Qual que é a posição de 4? 80, tá? Vetor 4. 80 é maior que 100? Não. É menor que 50? Não. E recebe mais 1. Qual é o valor de 5? Né? Porque o i vale 5. 80. É a mesma coisa. E assim, 80, 80, 80, 80. No final de tudo, ele vai perguntar: quantidade maior é maior que 0? Sim, é 2. Aí ele vai imprimir quantidade maior, né? Então, 2 números maiores que 100. Caso não fosse maior, ele não entraria nesta posição e viria aqui, nenhum número é. Logo depois, ele vai... Aí, deixa eu diminuir aqui e colocar aqui em cima, tá? Ele vai fazer a seguinte pergunta: quantidade menor é maior que 0? Sim, é 2. Então, ele vai pegar e vai calcular a média. Média é igual a soma dividido por quantidade menor. Então, média é igual a soma dividido por quantidade menor. Tá? Porque a soma nada mais é, a média nada mais é do que a soma de tantos elementos, de n elementos, dividido por n. Ok? Então, ele mostraria a média de números menores que 50 é 35. Beleza, galera? Então é isso aí, tá?